Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos do Mengão, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também, galera, compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Preparei aqui para vocês dois cortes que nós vamos reagir junto. Primeiro dos donos da bola do Rio de Janeiro e também do SBT Sport Rio aí, com Vene Casagrande e companhia. Agora vamos para o pacotão de notícias diárias aí sobre o Flamengo. Lá atrás é o quê? São as novidades do Flamengo, Flávio Amêndola? É um resumão. Um resumão do Flamengo? Isso. Então tá, resumão do Flávio Amêndola, vamos ver. O tempo de Jorge Sampaoli como treinador do Flamengo está muito perto do fim. O desempenho abaixo da crítica que rendeu a eliminação na Libertadores. O vice-campeonato da Copa do Brasil. E a atual 7ª colocação no Campeonato Brasileiro deixaram a situação do argentino insustentável. Sampaoli até chegou a empolgar a torcida rubro-negra quando conseguiu engatar uma sequência de 11 jogos sem perder em julho deste ano. Apesar dessa boa sequência, o time do Fla nunca esteve conectado com o treinador. Pelo contrário, para muitos, a agressão de Pablo Fernandes, ex-preparador físico do clube, em cima do atacante Pedro, após o jogo contra o Atlético Mineiro, foi o estopim para o argentino perder de vez o vestiário. Anunciado há pouco menos de 4 meses, Sampaoli completou 39 jogos à frente do Flamengo. Foram 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Apesar de a sua demissão ainda não ser oficial, o treinador que comandou o treinamento da última terça-feira no Ninho do Urubu não deve estar à beira do campo no próximo sábado, quando o Flamengo recebe o Bahia no estádio do Maracanã. A grande divergência no momento é em relação ao pagamento da multa rescisória do treinador, que gira em torno de 8 milhões de reais. Apesar disso, a diretoria do Flamengo já tem o seu próximo alvo definido, Tite. Ele, inclusive, retornou ontem ao Rio de Janeiro, onde reside, mas não deu pistas de qual será o seu futuro. Não posso falar em termos de coisa. Não sou eu que falo, eu respeito o Flamengo, respeito o Corinthians, respeito São Paulo. A demissão de Jorge Sampaoli deve ser oficializada nas próximas horas. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo segue em contato com o Tite e seu staff para costurar um acordo imediato com o ex-treinador da seleção brasileira. Vou voltar naquela história do nariz de cachorro, rabo de cachorro. Tá tudo indicando que vai ser o Tite, até pela chegada dele no Rio de Janeiro ontem, né, Bigode? Não tem nada oficial, mas uma questão de segundos. Tirando o fato do Sampaoli, mesmo na Berlinda, ter comandado o treino de ontem, que eu acho uma insanidade, mas aí... E já comandou o treino de hoje também, que foi na parte da manhã lá no Ninho do Urubu. Mas é algo que, assim, eu não acho legal, mas pelo menos há um critério. Fala tanto de critério, assim. Os últimos foram assim. A direção do Flamengo só oficializou a demissão do treinador que estava lá depois de já ter acertado com um novo profissional. E ao que tudo indica vai ser assim. Mas eu conversei com algumas pessoas da diretoria do Flamengo que me disseram que eles não querem que o Sampaoli esteja à beira do campo no sábado. Mas é claro que tudo isso vai depender dessa negociação com o Tite. Se eu sou o Landim ou se eu tenho esse poder, eu já teria demitido e colocaria o Mário Jorge. O Mário Jorge está no sub-20, já teve essa oportunidade outras vezes. Deixa ele comandar o time se houver necessidade para o jogo contra o Bahia. Até porque o Tite, no meu ponto de vista, meu feeling de opinião e até mesmo informação que a gente coleta, não vai fechar até sábado. Se fechar, não vai começar já no sábado, não vai estar na área técnica no sábado. E o Flamengo não tem um auxiliar efetivo, né? Um auxiliar permanente do clube. Que o Atisson cobra sempre. E isso é um grande problema. Então eu acho que se não tem, vai ser muito pior você ter a figura do Sampaoli na beira do campo do que o Mário Jorge. Para mim não tem nem discussão. Sem dúvida. O Atisson, e essa história aí que o pessoal fala por conta da festa da Libertadores, que o Gabriel Barbosa, o Gabigol dançou, a torcida cantou e o Gabi acabou entrando na onda, já tinha tomado um Tchugueri também. Tite,
lê, o meu Flamengo, o Gabigol não precisa de você. A torcida cantou e o Gabi acabou cantando ali. Você acha que isso pode arranhar alguma coisa? Eu sinceramente, acho que é coisa de festa, de quem tomou um negócio a mais. Você acha que isso pode vir à tona em algum momento? Não, isso aí foi passado, foi um momento de extravasar também, que ele queria estar na seleção brasileira. A escolha do Tite foi por outro atleta naquela ocasião. Foi o Pedro, né? E por isso acabou, né, ele perdendo espaço natural. E aí ele foi extravasar, quem caiu na brincadeira da torcida, na empolgação. É que o Tite é boa gente também, que se é um luxo da vida, leva aqui, ó, pra gavetinha do rancor. Na verdade tem que ser, cara. Você não pode guardar essa mágoa. Porque você pode vir a trabalhar de novo com o atleta. Sim. Em algum momento. Você pode indicar esse atleta para trabalhar em outro clube, por exemplo. Isso aí faz parte. Naquele momento ali da seleção, é muito específico, pô. É uma convocação para um mês. E naquele momento ele achou que o Pedro estava melhor do que o próprio Gabi. Eu acho que isso aí não vai interferir em nada, não. Eu sou... Ih, rapaz, vou até sair daqui, não Moonwalker. Acharam que São Paulo lhe daria certo porque tinha a cara do Flamengo. Mas Tite, que tem um perfil diferente do argentino, é o único que pode dar jeito no rubro-negro. Se é o único, eu não sei. Mas eu acho que é um grande candidato. Eu já falei isso aqui outras vezes, lá atrás, antes de vir o Sampaoli, que foi falado também sobre o nome do Tite. Eu gosto do nome, por mais que muitos podem discordar. Não acho ele um treinador defensivo, acho que ele ficou muito marcado por conta disso, por conta da Copa do Mundo. Mas se a gente pegar todo o ciclo da seleção brasileira, foi um time dominante, um time absolutamente equilibrado, algo que o Flamengo não é hoje. E já deixou de ser há bastante tempo. Então, assim, eu acho que o Tite é um dos que podem dar jeito nesse Flamengo. Atirson, São Paulo é malaco, o velho é malaco também, comprou casa em Búzios, apartamento na Barra, quando estava decidindo ali quem vinha. Aí todo mundo, porque São Paulo é a cara do Flamengo. Só que vagabundo esquece de olhar o seguinte, o histórico, as coisas, e aí ficou a cara do Flamengo, a cara do Flamengo, a cara do Flamengo, chegou aqui, burros na água, claramente ele não quer estar aqui, claramente, pelo comportamento dele, eu sou eu que estou falando não. São os especialistas em linguagem corporal, essas coisas. Ele não quer estar ali, o cara sai antes, o cara... É isso. E vem o Tite. Eu acho um cara espetacular, um grande treinador, de um caráter absurdamente, sabe? Impressionante, do bem, e também precisa disso para dar a retomada na carreira dele. Até para voltar para uma seleção um dia brasileira de qualquer outro país, mundo árabe, não sei. Gostei muito do nome, caso se concretize. Sem dúvida, é um nome que te traz a credibilidade, é um cara que tem um currículo incrível, sabe fazer a gestão como ninguém. Eu lembro que quando ele assumiu a seleção estava sem credibilidade, sem confiança, ele foi resgatando aquilo ali, principalmente nos primeiros momentos, onde que trouxe a confiança para a gente na Copa do Mundo. Nós estávamos muito confiantes para aquele título. Para das duas, né? Das duas. Copas. Então, assim, e ele na primeira ainda pegou muito pouco tempo. Ele conseguiu resgatar, falo lá no primeiro momento que ele assumiu, ele conseguiu trazer a alegria, o povo começar a acreditar de novo, os jogadores com a alegria de voltar para a seleção brasileira. Brasil nadou nas eliminatórias, nadou de braçada. Não perdeu, exatamente. Então, assim, ele consegue trazer isso. Ele tem uma gestão muito boa, ele tem um trabalho muito bom dentro de campo, principalmente com a comissão dele, que o filho dele faz também esse complemento dele. É um cara que sabe lidar com todas as pessoas, não somente dos jogadores com o staff. Ele, para fazer essa reformulação que o Flamengo está precisando. O Flamengo hoje precisa fazer uma reformulação de todo o aspecto dentro do próprio clube. E passando por ele, por toda a experiência, por tudo que ele já vivenciou, por grande conquista que ele já teve, é um cara que realmente, e isso que você falou, um cara incrível, um cara impressionante, sem dúvida nenhuma foi a melhor escolha no momento, para que realmente o Flamengo volte a ter a alegria do jeito que teve. Não, porque é engraçado que o São Paulo ganhou o título aí em 2000, lá vai fumaça com o Chile, Copa América. 2015. E aí todo mundo fala assim, mas pelo menos ganhou o título em 2015. Não, aí treinou a Alemanha em 18, é para contratar o Flamengo. Pô, foi treinador em 2018.
O cara é o atual treinador, quer dizer, atual não, porque já tem o Diniz, da seleção brasileira, pô. É. Aí quando vai falar de eliminatória sul-americana, mas a eliminatória sul-americana é uma baba. Aí vai falar do Ener Valencia, pô, o cara é titular do Equador. Vocês precisam resolver o que vocês querem. Não, o John Arias tá voando na Colômbia, pô, tá voando na eliminatória. Mas quando é pro Brasil, que a gente atropelou nas eliminatórias, real. E na Copa do Mundo podia ter passado a Croácia. Se não tava aquele gol bobo no final. Sim. Júlio César tava falando isso com a gente lá no Mundo GV, sabe? Que fez ali o desequilíbrio naquele momento da e aí seleção. o cara é campeão brasileiro. Únicos momentos. Quem era o treinador campeão do mundo do Corinthians foi ele? Ele? É o último campeão do mundo do brasileiro. Corinthians. E só te cortando, né? O Corinthians foi eliminado na pré... Pro Tolima. na pré-Libertadores. Foi na o primeiro clube naquela com ele. fase. E aí o Sanches, que o presidente, manteve ele ou não? Vai manter o treinador. Manteve e ele conseguiu fazer toda a reformulação junto ali naquele momento, a construção de novo elenco. E aí foi campeão da Libertadores no ano seguinte. Então, assim, para você ver. O cenário parecidíssimo, né? Exatamente. Tinha Ronaldo e Roberto Carlos. Isso aí. Eu joguei contra eles, porque eu ainda jogava nesse período ali em São Paulo, na Portuguesa. Então, assim, é importantíssimo você ter um cara com essa gestão de grupo. Saber, e além da gestão, ele saber o que ele faz dentro do campo. O modelo de jogo dele é bem claro. A gente entende bem o que ele quer, os conceitos, as ideias. Você vai vendo característica de próprio jogador, ele não vai ficar inventando posicionamento, trocar posição. Isso, graças não vai a Deus, fazer. receba. Então, assim, ele vai manter uma sequência de jogos com o mesmo time, e aí ele vai dando rodagem naturalmente para alguns que precisam. Assim, é um cara sensacional para esse momento, principalmente do O Flamengo. torcedor pode ter uma resistência, mas que o Tite sabe de bola, ele sabe. Sabe, sem dúvida. Palpitezinho rapidinho pra logo mais. 2x1, Fluminense. 2x0 Fluminense. 2x0 Flusão. Então tá, vamos no 2x0 Fluminense. No aeroporto ontem? Eu vou te falar, o Tite já deu para ter um pouquinho de noção o que é Flamengo. A cobertura do dia a dia do Flamengo. Eu acho que ele ficou espantado. Que, aliás, tem outras grandes páginas. Raíssa Simplício, Isso. que é uma grande apuradora, né? Uma potência na apuração. Inclusive, ela que deu o furo lá do Luiz Castro. A gente estava ao vivo. O Flazoeiro também. Tava lá o também. Rafa Melo. Todas essas mídias que a gente chama de mídias independentes, né? Que tem muita força nessa apuração. E todos eles estavam lá ontem, né? Sim, que fazem um trabalho muito bom. Inclusive, todos estavam lá e todos marcando o Tite em cima. O Tite ficou até constrangido, assim, deu para ver que ele estava com os familiares. Mas a verdade seja dita, ele foi questionado sobre o Flamengo e em nenhum momento ele negou. Pelo que a gente conhece o Tite, se não tivesse de fato nenhuma negociação em andamento, ele teria negado ali. Mas vamos lá, vamos contar as informações de fato. Perfeito. O Tite, ele mora no Rio de Janeiro, ele tem residência no Rio de Janeiro. Ele estava passando alguns dias de férias em Porto Alegre junto com essa família. Só que o retorno dele ao Rio de Janeiro não foi por acaso apenas para voltar para casa. É porque fica muito mais fácil você negociar com o Flamengo. De perto, Flamengo e Tite têm conversas em andamento, negociação em andamento. Enquanto o Flamengo não fechar com um novo treinador, o Sampaoli não será demitido. E eu acho que a gente não pode deixar de falar isso. Eu acho extremamente constrangedor o que estão fazendo com o Sampaoli. Fizeram com o Paulo Souza, na ocasião eu critiquei e vou criticar novamente. O profissional pode ter feito um péssimo trabalho, mas ele é ser humano. Então, assim, eu acho que deveria ter um pouco de respeito com ele. O São Paulo já sabe que será demitido, todo mundo já sabe que o São Paulo será demitido e o Flamengo, nesse modus operandi, faz isso. Só demite, só anuncia a saída após a contratação de um novo treinador. Mas é por quê? Que tá economizando interino, Pedrosa? É porque não tem interino. Isso tem que ser dito também. O Flamengo hoje não tem um interino, não tem uma comissão técnica permanente, que é mais um erro. Eu estava conversando com pessoas da diretoria do Flamengo, eles falaram, um aprendizado foi ter comissão permanente em 2024. Perfeito. Porque acontece um caso desse, você tem um profissional ali à sua disposição. Aí você coloca o Mário Jorge, que querendo ou não, perdeu para o Maringá. A gente tem que lembrar disso. A torcida contra, aí tem repercussão negativa. Enfim, é só para trazer um pouco da informação. Só um parêntese aí. Olha lá, o Inter... Ô, Fio, dá pra você? Tu tem um Twitter forte? Tenho, mas não tem um Twitter, mas o celular não tá na mão. Deixei carregando que eu vou direto para a Maracanã, tá carregando o camarim. Bom, então deixa lá. Mas é porque eu ia pedir pra você dar um gás aí. Ô, MC Juninho, bota lá no teu Twitter. O povo tá votando no Internacional, Pedrosa. Muita gente secando. Deixa o Inter Muita favorito, gente secando. deixa o Inter favorito, gente. Não se mete nisso. O Internacional ninguém vota é um nisso, grande não. time. O Internacional fez uma janela espetacular nesse meio de ano. Já falei aqui, Rocher, Arangues, Ener Valencia, o Hugo Malo, que deve ser o lateral direito e vai ser o titular numa posição do Fábio Bustos, que é muito bom também jogador. E entre outros que a gente já conhece, o Alan Patrick. No banco você tem um... Eu sei que não é da tua conta, né? Você não tá
preocupado hoje com isso? Não tô. Você acha o Tite uma boa opção para o Flamengo? Não, São Paulo pra caramba. Eu acho que é questão de tempo, né? isso, cara. Acho que eu tô com o Velê. Falta de respeito com o São Paulo. Né? A gente tem que respeitar mais o profissional. Porque acontece, todo mundo já falhou na vida, já falhou? Já, várias vezes. E aí não tem uma segunda chance? Até hoje. Eu acho que a gente pode... O problema é que o São Paulo tá falhando 38 vezes. É curioso, pessoal, é curioso. Eu acho que tem que deixar um tempo assim o São Paulo, entendeu? Vamos fazer o seguinte, leva lá pro Fluminense. Mas Leva não o tem, São Paulo não pro tem, Fluminense. não tem como. A gente já troca o Fernando Diniz e tal. Já estamos trocando com a seleção, meu irmão. Não tem que trocar 3 vezes. Quem comanda Aí já, dois, o triângulo amoroso é uma coisa. 4 já virou outro nome que eu não vou falar aqui. Não, 4, até homenagem já tem. Você tá querendo a suruba, não vamos querer isso aqui. Então a gente mantém aqui, ó. Deixa o Sampaoli. Será? Mas será que dá já, ô Big Boy? Será que já dá o Tite Eita, nesse final lá de semana? Não, garoto! Olha nesse só, triângulo aí? deixa eu falar uma coisa pra você, Vini Casagrande. Isso aqui é uma espécie de Pedro Certeza. Vocês se acalmem aí, que é igual, é totoca da cabeça, tá? Só sabe do Fluminense, sabe nada de futebol, ele só sabe do Botafogo. É isso, eu sou eu. Ele gosta de Botafogo, gosta de Fluminense, o resto a gente cerveja e vai. Um beijo pra meu amigo Pedro Saudade, Certeza. ele muito tempo que eu não vejo ele. A gente Tá se secando fala. muito hoje. Ai, Tá desesperado, né, cara? Tá desesperado. Pedrosa, desesperado. Dá ou não dá pra já esse final de semana? O Tite? Pro final de semana, acho muito pouco provável. Inclusive o Tite, se ele for contratado para outubro, ele pode estrear justamente contra o Corinthians. Caramba, Pedrosa. Que é no dia 7 de É outubro. boa opção eu acho que o Tite talvez é o personagem ideal hoje pro Flamengo. Sem dúvida alguma. O Toda a Flamengo tranquilidade dele. ele precisa de organização. O Flamengo não tem psicólogo, o Flamengo não tem treinador interino, Verdade. o treinador do Sub-20 não há unanimidade na torcida. O Flamengo hoje precisa de uma estrutura de departamento de futebol. E que eu cobrava aqui, por exemplo, do Vasco da Gama. A mudança que o Ramon Dias conseguiu implantar no departamento de futebol do Vasco é o que o Tite precisa fazer no Flamengo, para que haja organização, para que haja profissionalismo. E digo mais, além do Tite ser um multicampeão, já ganhou tudo nos clubes aqui do futebol brasileiro e também no futebol continental, ele é um cara que impõe respeito, Fernanda. Nenhum jogador vai fazer gracinha, não vou indisciplina com o Tite, o cara do tamanho que o Tite é, amigo, Mas tchau e benção. eu acho o seguinte, não é apenas a chegada do Tite, eu acho que tem que ter uma reformulação muito boa no elenco do Flamengo. E que vai passar por ele. O meu maior mas aí que tá, o meu maior medo com o Tite é ele chegar ao Flamengo e, por exemplo, pedir a renovação de contrato do Rodrigo Caio, um jogador que ele é apaixonado. Pedir a renovação de contrato do Felipe Luiz. Pedir, exigir. Esse é o seu medo? Eu tenho esse medo, esse receio. Medos bem piores. Porque assim, precisa de uma reformulação no elenco do Flamengo. Inclusive, eu li que o Fluminense quer o Everton Ribeiro. Pode levar. Dá lá 2 anos de contrato, 1 milhão por mês, leva, pô. Não sei se não me incomoda, não. Sabe por quê? No Flamengo não tem jeito. Eu escolhi o garoto que era maluco. A vida é feita de ciclos. O ciclo do Everton Ribeiro, do Felipe Luiz, do Rodrigo Caio, na minha opinião, chegou ao fim no Flamengo. Não, e precisa dessa reformulação. Então, mas eu gostei do personagem aqui. Eu acho o Tite, não gosto dessa ideia, mas eu acho que o Tite é um cara que passa por isso e ajuda. É o respeito. Que eu acho que, assim, ele tem respeito. Que tá faltando muito mas no elenco do Flamengo. A chegada do ali. Tite não vai melhorar 100%. Mas você não acha que isso é muito Fluminense ali? O Tite vem, concordo com você, pode renovar com o Felipe Luiz, Rodrigo Caio, talvez não seria o ideal. Mas se junto com isso vem toda uma profissionalização ali importante, Não, isso é não estaria no importante. pacote? Então Tanto renova. é que, assim,